O que deve acontecer na vida de moradores de municípios que podem ser extintos? Em Goiás, a proposta atinge mais de 90 cidades. Veja mais detalhes agora na nossa reportagem. Do total de 246 municípios, 92 devem sumir do mapa de Goiás. Isso pode acontecer se a proposta de emenda constitucional do Pacto Federativo for aprovada pelo Congresso Nacional. Com a meta de reduzir gastos, a intenção do governo federal é acabar com municípios com menos de 5 mil habitantes e a arrecadação própria menor de 10% da receita total. Se forem extintos, esses municípios serão anexados a um município vizinho maior. Entre os que podem ser anexados a outros em Goiás estão Santo Antônio da Barra, Turvânia, Novo Planalto, Portelândia, Amaralina, Hidrolina, Colinas do Sul, Novo Brasil, Aloândia e Anhanguera. No Brasil, 1.254 municípios seriam extintos e anexados aos vizinhos maiores, ou seja, voltariam a ser distritos, sem prefeitos, sem secretários e sem vereadores. Na prática, passariam a depender do município ao qual foi anexado. Se a proposta for aprovada, passa a valer a partir de janeiro de 2025. Esses municípios pequenininhos que não têm condições de ficar buscando dinheiro para manter vereador e tudo, eu acho que não compensa também não. Eu acho que não deveriam. Tem que continuar. Acho que é melhor acabar mesmo. Por quê? Porque tem alguns municípios aí que eles não dão conta de se manterem, né? Este deputado estadual acredita que a proposta vai gerar economia. Tem municípios com 1.000, com 2.000 habitantes, com a renda pequena, que eles conseguiram, por ter se tornado município, ganhos muito grandes na sua infraestrutura, como agências bancárias, correio, posto de saúde, hospital. Tudo isso será mantido. Vamos falar mais sobre esse assunto com o advogado Diogo Crozara, que está aqui conosco. Uma boa tarde ao senhor, obrigada pela presença. Boa tarde, Luciana. De acordo com a Constituição, o Congresso Nacional tem competência para discutir esse projeto? Tem. De acordo com a Constituição, cabe ao Congresso discutir sobre a extinção ou não dos municípios, né? É uma novela que vai começar agora com essa proposta que foi apresentada pelo Ministério da Economia, encaminhado pelo presidente Bolsonaro ao Congresso, que prevê o seguinte, que os municípios de menos de 5 mil habitantes, eles vão ser extintos caso eles não tenham a possibilidade de ter como receita própria 10% da receita total, ou seja, são municípios que hoje dependem exclusivamente do FPM, que vem do governo federal, e do ICMS, da distribuição do ICMS, que vem do governo estadual. Quem não atingir em receita local, ou seja, PTU, ITU e ISS 10%, teria que ser extinto. Eu queria saber, o senhor é contra ou a favor? Olha, Jordeval, é o seguinte, esses municípios nasceram por uma razão, não foi por uma razão econômica, foi por conta que cada um deles tem uma história. Cada um deles faz parte de um processo de povoação de uma comunidade. E essas histórias não podem ser esquecidas apenas por uma razão econômica, como quer o governo federal. Seria muito melhor se o governo federal pensasse numa possibilidade de uma melhor distribuição das receitas e de incentivar que esses municípios, de fato, tenham uma receita própria, do que falar em extinção. É muito complicado em alguns distritos, nós temos em Goiás, distritos com 15, 20 mil habitantes no entorno do Distrito Federal. E esses distritos sofrem com problemas sérios da falta de serviço público. Por quê? Porque a sede administrativa não está ali. E as subprefeituras ou representações municipais não são capazes de levar o serviço público a essas comunidades. Então, extinguir essa quantidade de municípios apenas por um critério econômico não mostra a melhor solução para a comunidade. E o grande questionamento também é com relação à dificuldade financeira de outros municípios também, que teriam que agregar esses outros. Justamente, porque você passaria apenas esse problema para um município maior. E isso não pode acontecer. O que precisa acontecer é se repensar o sistema de arrecadação. Hoje, mais de 80% de tudo que é pago em tributo no país fica com a União. Então, é melhor se pensar na redistribuição dessas tarefas e também das receitas, do que propriamente pensar em extinguir o município. Bom, essa é uma proposta do Ministério da Economia, ano que vem tem eleição, provavelmente não passa, né? Muito difícil passar. A reação do Congresso e dos deputados estaduais tem sido muito forte e é muito provável que isso não venha a valer
nem no ano que vem, nem depois. E entre os moradores também, como é que fica a questão moral dessas pessoas, a questão de identidade? Porque além do local perder recurso e o acesso desses moradores aos serviços públicos. Isso é fundamental, Luciano, porque, na verdade, nós temos cidades do estado que têm uma razão cultural de existir que poderiam ser extintas. Esses moradores têm uma autoestima própria daquele sentimento histórico daquela cidade. Perder isso apenas por uma razão econômica não é uma coisa viável. É necessário, então, que seja feita uma nova avaliação a respeito desse tema e ter um novo arranjo administrativo e político. Tem várias propostas, diminuição de salário, a possibilidade de alteração da própria estruturação do servidor efetivo, com a possibilidade de redução, se for o caso, do salário. São outras soluções que os municípios podem ter, melhores do que essa. Não é matéria de lei estadual e deveria passar por um plebiscito entre os moradores? Não, essa matéria primeiro ela é disciplinada na Constituição Federal, para depois vir as constituições estaduais e as leis orgânicas disciplinando sobre o tema. Muito obrigado, senhor. Boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer estar com vocês. Boa tarde, obrigada.